Eu quero orar enquanto as irmãs entram e a gente vai, né, ter uma manhã maravilhosa. Eu creio que o Senhor sempre tem uma palavra, né, para os nossos corações. E eu quero convidar você que já está presente para orar comigo. Amém? Pai, nós te rendemos graça por mais uma manhã, por mais uma segunda-feira, por mais uma oportunidade que temos de viver para pregar a sua palavra, para falar do teu evangelho, que traz luz, vida, paz. Pai, nós queremos receber tudo isso, mas nós queremos também ser co-participante, Pai, da tua obra. Aquelas que vão ser participantes ativas, Pai, como um vaso em tuas mãos, que o Senhor vai nos moldar conforme a tua vontade. Obrigado por cada palavra que sairá da minha boca, que será compartilhada em cada dos corações. E eu declaro corações abertos, sedentos de receber cada semente que será lançada. Eu te agradeço assim, Pai, em nome de Jesus. Usa minha boca essa manhã, para que a minha palavra, Pai, a palavra que sai da minha boca, ela seja como uma flecha, Pai, que vai alcançar essas vidas e essas famílias aqui representadas. Que nós possamos ter uma semana grandiosa na tua presença. Uma semana de grandes testemunhos e respostas sobrenaturais. Em o nome de Jesus, quem crê pode ser amém. Aleluia! Então, queridas, eu estou um pouquinho assim, né, com sintomas de gripe. Então, se eu tossir aqui, vocês já me perdoem de antemão, fique focado na palavra, porque eu sei que Deus tem grandes coisas aqui para nós. Eu estava tão ansiosa para poder entrar, que o Senhor me deu até uma palavra sobre ansiedade. É porque eu errei o horário mesmo hoje, hoje eu entrei mais cedo. E aí estava procurando, falei, gente, não tem ninguém. Falei, cadê o povo? Mas olha só, eu quero ler o que Deus compartilhou comigo, que está lá em Filipenses, no capítulo 4. Eu vou começar a ler. Deus me deu muita coisa hoje pela manhã, ô Glória. Eu vou começar a ler no verso 1, que fala assim: portanto, aí eu vou usar para nós, que nós somos mulheres aqui, né? Minhas irmãs, a quem eu amo e quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim, firmes no Senhor. O que eu rogo O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que elas vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal, companheiro de julgo, que as ajude, pois elas lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com o Clemente e os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. E aí, no verso 4, o apóstolo Paulo fala assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente eu direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Amabilidade aqui quer dizer o amor de vocês sejam conhecido entre todas. Porque perto está o Senhor. E não andem ansiosos por alguma coisa, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos ao Senhor. Eu sei que cada uma de nós tem pedidos, para que, assim, coisas que são do íntimo do nosso coração, desejos que vêm, né, algo que o Senhor toca nossos corações. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo assim, olha, apresente essa condição, esse desejo, esse pedido que você tem, apresente ao Senhor. Mas tem uma forma que a gente apresenta nossos pedidos ao Senhor, com ações de graças, já agradecendo, porque nós sabemos que o nosso Pai é bom e que Ele sempre tem uma resposta para nós. Até mesmo quando a resposta dele não seja a resposta que nós estamos desejando, né? A resposta dele sempre é a melhor resposta que nós poderíamos ter. Então, a Bíblia já fala: não fique ansioso, não fique ansiosa. E aí eu posso falar para você, mulher, e eu posso falar para mim: não fiquemos ansiosas por coisa alguma. E ele diz assim: olha, antes de tudo, né, você apresenta as suas orações, apresente seus pedidos, as suas súplicas,
Às vezes a gente está com, não é nem mais um pedido mais, é uma súplica, né? É um desespero. Então é por isso que o Senhor está nos orientando, o apóstolo Paulo nos orienta, e ele fala como nós devemos nos apresentar diante de Deus, com os corações gratos. Então nós temos que ser mulheres gratas, sabe? Se nós queremos ouvir Deus, e se nós queremos andar no fluxo de Deus para a nossa vida, porque o fluxo de Deus é diferente do fluxo do mundo. O mundo vai colocar, sabe, uma pressão tão grande para que a gente dê uma resposta no tempo do mundo, né? Hoje nós temos as informações que o que eu escuto de manhã, às vezes ela já está mudada a partir da tarde. O cenário econômico toda hora tem uma oscilação, mas nós não nos movemos por cenários. Nós não nos movemos pelo aquilo que nós estamos vendo. E muitas vezes nós vamos ver situações se levantando contra a nossa vida, nós vamos ver contratos que nós queríamos assinar e não serem assinados, nós vamos ver pessoas que nós amamos se levantando contra nós vamos ver pessoas que nós ajudamos falando de nós, mas o fluxo, né, da palavra de Deus nos mostra, não fique ansiosa por coisa alguma. Sabe, não aceite essa ansiedade do mundo, não aceite aquilo que o mundo vem propor para você canalizar nas coisas naturais. E o apóstolo Paulo está adiantando tudo isso para nós, porque ele sabia, pelo Espírito de Deus, ele sabia que nós passaríamos por situações assim. Então, ele está dizendo que a paz, nessa condição de termos um coração grato, de apresentar pelas nossas orações e súplicas, apresentar os nossos pedidos a Deus, nós vamos conseguir colocar no nosso coração uma condição de não nos mantermos em ansiedade. Sabe? Aquela aceleração que vem, né? Eu não sei se você já teve aquela palpitação no coração assim, né? Mulher, normalmente, ela quer, né? Ela já foi rotulada pelo mundo que ela é aquela que resolve tudo, ela é aquela que faz tudo. De fato, Deus nos ungiu com uma capacidade muito maravilhosa. Mas sabe, aquilo que não está mais na nossa capacidade, Deus manda a gente entregar a Ele. Deus manda a gente ser grato a Ele, porque pelo que nós temos, pelas ferramentas que nós temos para administrar o nosso dia, as nossas coisas, nosso trabalho, nossos filhos, maridos, sabe, tudo que está à nossa volta. Mas existem coisas que fogem da nossa capacidade natural. Então, Deus está nos convidando a isso, a entregar a Ele, porque isso vai nos tirar de uma condição de ansiedade. Aí nós vamos começar a andar na contramão do mundo, sabe? Porque mulheres de fé andam na contramão do mundo. E aí ele fala assim, ó, e a paz de Deus, que excede, que ultrapassa, que sabe, que vai além de todo entendimento natural, guardará o nosso coração. E o melhor de tudo, queridas, a nossa mente em Cristo Jesus. Então, todas as vezes que eu tenho algo para resolver, que eu tenho decisões para serem tomadas, a Bíblia me instrui que eu faça isso, né, com ações de graças, agradecendo a Deus pela resposta que Ele vai me dar, porque quando eu agradeço a resposta, é porque eu sei que Ele vai me dar. E aí, às vezes, não é no meu tempo e nem da forma que eu quero, né? Muitas vezes eu costumo dizer que o pacote que Deus prepara para nós nem sempre vem no embrulho que a gente gostaria, mas ele sempre chega. E eu vou te dizer, ele não chega atrasado. E às vezes a gente vê tantas coisas acontecendo à nossa volta. Eu mesma já tive pico de pressão alta, sabe? Porque eu queria resposta no meu tempo, porque eu não aprendia, não tinha aprendido ainda a esperar em Deus. Sabe? Quantas de nós estamos mesmo esperando em Deus, sabe? Estamos deixando Deus operar em nós, mas também através de nós. Né? E ele fala, o apóstolo Paulo fala assim: olha, finalmente, minhas irmãs, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto. Existem coisas que nós estamos pensando que não são corretas, queridas. E eu trabalho comigo todos os dias, porque eu sou líder, eu trabalho com pessoas. Pessoas são diferentes uma das outras. E para eu ser uma boa líder,
Eu preciso ser uma boa liderada por parte de Deus. Eu preciso aprender a ter a liderança do Espírito Santo na minha vida. Eu não posso dizer para vocês que é fácil, porque não é. É desafiador, porque você lidar com características, caráter das pessoas, lidar, né, com pessoas até que têm, né, essa questão da bipolaridade, pessoas que um dia estão de um jeito, um dia está de outro, sabe? Eu coloco, como diz os antigos, a minha barba de molho, para que eu não me pegue nesse lugar e que eu aceite as instruções do próprio Espírito de Deus para me capacitar de ser uma mulher melhor a cada dia. Então, quando ele fala aqui, o apóstolo Paulo está falando, olha, tudo que for verdadeiro, ou seja, mentira não tem que ocupar o nosso pensamento, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, e tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Queridos, ele fala assim: se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Algumas versões dizem assim: seja isso que ocupe o vosso pensamento. E eu tenho certeza que, às vezes, né, a gente vê o apóstolo Paulo, né, dando tantas instruções, são instruções divinas, queridos, porque um homem natural seria incapaz de escrever essas coisas. Porque eu fico pensando nas pressões que ele estava passando, e aí eu fico pensando, né, que o apóstolo Paulo foi um homem que perseguiu os cristãos, ele matou homens e mulheres de Deus, porque esses homens e mulheres de Deus estavam pregando a palavra. E aí, depois do encontro dele com Deus, com o Senhor, o que aconteceu? Ele passou a pregar a palavra. E aí ele começou a ser perseguido, né, até mesmo por aquilo que ele um dia perseguiu. Então, de fato, ele teve que aprender a andar no amor de Deus. Ele teve que aprender a ser capacitado por Deus. Você imagina, o Paulo, ele matava qualquer pessoa sem mudar a camisa, como diz o ditado. Ele matava mesmo. E assim, não tinha esse negócio, vou implorar para ficar vivo. Era cristão, ele estava matando. Só pelo fato de você estar pregando a palavra. E aí, Paulo, quando ele se converte, ele começa a ter as mesmas perseguições que um dia ele perseguiu. E aí, queridos, eu me coloco no lugar de Paulo. Se eu fosse pregar uma palavra, matando com a frieza que ele matava, sabe, fazendo as coisas que ele fazia, que ele sabia fazer muito bem feito, que ele matou muitos, né, que ele perseguiu muitos cristãos. Quando ele se viu perseguido por essas pessoas, ele não agiu da mesma forma que ele agia antes. Ele tinha uma nova forma de pensar sobre o evangelho. Ele tinha uma nova forma de pensar sobre as pessoas. Ele via, assim como Jesus viu, né, quando aquelas pessoas estavam indo contra Jesus, ele falou: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que fazem. Então, o apóstolo Paulo, ele sabia que muitos pensamentos viriam, né, na nossa mente, e que a mente seria uma das armas, né, que o diabo usaria para entrar e acabar com o propósito de Deus na nossa vida. E se ele se permitisse andar no sentimento de vingança, no sentimento de olho por olho, dente por dente, no sentimento de que, tá me perseguindo, não quero saber. Não, ele continuou fazendo o quê? Andando em direção ao alvo, Jesus Cristo, aquele que ele tinha tido o encontro. E aí ele não olhava mais para os defeitos das pessoas. Ele não olhava mais, né, para o que as pessoas estavam fazendo. Ele apenas orava e assim, orientava as pessoas que ele amava, que essas pessoas também tivessem a mesma posição que ele, né? Que guarde a sua mente em Cristo Jesus, que guarde os seus pensamentos, que ele fala assim, ó, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Aqui ele estava orientando um grupo de pessoas que ele já tinha pregado o evangelho. E aí ele estava orientando esse grupo que permanecesse firme com aquilo que eles tinham aprendido,
Por quê, queridos? Porque através do pensamento, por causa das injustiças, por causa, sabe, de um maltrato, ou de uma palavra que uma pessoa lança, né, contra a nossa vida, ou de uma coisa mesmo que nos desagrada. Que acontece isso, vai acontecer, nós não estamos livres disso. Então, ele está orientando que é necessário a gente não se manter numa vida ansiosa, pensando coisas erradas, ou ainda que aquilo realmente tenha acontecido, sabe? Que o nosso pensamento fique voltado ao propósito que nós temos com Deus, o propósito que Deus, né, tem com a nossa vida, a aliança que nós temos com Deus, que não pode ser corrompida por causa de um pensamento mau que chega e fala assim, e o pensamento, ele começa a criar algo tão grande, uma dimensão tão grande, e a gente não percebe que se a gente não colocar o pensamento no seu devido lugar, como? Através das nossas orações, que serão substituídas com ações de graças, né? Louvando ao Senhor, olhando para o fim, olhando para o que nós vamos, aonde nós vamos chegar e não aonde nós estamos. Porque às vezes nós estamos ainda numa fase que nós precisamos perdoar todos os dias, nós precisamos olhar, né, as pessoas com outro olhar. Então, assim, de fato, né, eu vejo a oportunidade de crescermos quando nós estamos diante dessas situações que nos embaraçam, né? A Bíblia diz que nós precisamos viver livre de pesos e embaraços. Existem pessoas que vão se embaraçar em pecado. Existem pessoas que vão se embaraçar em pesos. Pesos que às vezes você pode tirar, sabe? Por isso que a Bíblia diz, lá em Mateus, né, que vinde a mim as que estão cansadas e sobrecarregadas, e eu vos aliviarei, né? E ele fala assim que o meu jugo é leve, o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então, aquilo que está trazendo peso para mim e para a sua vida através de pensamentos, eles devem ser arrancados com a nossa posição de irmos para esse lugar, onde nós mantemos o nosso pensamento nas coisas do alto, onde nós bloqueamos as investidas de Satanás, onde nós bloqueamos, sabe, a vontade de Satanás para a nossa vida, mas nós perseveramos na vontade de Deus para a nossa vida. E aí, quando a gente vê, né, nessas situações, o que acontece, eu já vi muita gente, por causa de um pensamento, sair da igreja. Eu já vi gente, por causa de um pensamento, entrar numa armadilha da raiz de amargura. Eu já vi gente por causa de um pensamento. Queridos, parece inocivo um pensamento, mas se você continua pensando nele, ele já está causando um efeito. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos pensar as coisas do alto. Se eu estou incomodado demais com o que alguém fez, com o que eu estou passando, com a situação que eu não estou vendo resultado, queridos, é porque eu não estou indo para esse lugar onde eu possa desfrutar da paz que excede, que, sabe, transpõe qualquer entendimento. Porque quando excede, queridos, vai transbordar. E aquilo que está ao nosso redor vai ter que ser banhado pela paz que excede todo entendimento. E o natural não vai ficar explicável, mas o sobrenatural, que é a paz que nós desfrutamos, ela vai sair através da nossa boca. Seja por cântico, seja por uma palavra, sabe? Se você não tem nada, né, para fazer, eu tenho tentado administrar a minha língua, porque a Bíblia diz que o poder, existe poder na nossa língua. Então, queridas, há uma necessidade de a gente colocar esse poder para funcionar de forma favorável para o Senhor e não para o diabo. Porque quando nós usamos a nossa língua para falar aquilo que o diabo está colocando no nosso pensamento, nós estamos dando crédito para Satanás. Nós estamos dando crédito para Satanás agir
E não somente agir na nossa vida, mas tocar nas nossas finanças, tocar na nossa casa, nos nossos filhos. Sabe, eu costumo contar um testemunho, eu costumo contar sempre na aula de família cristã. Na época que eu brigava muito com meu esposo, né, no início do nosso casamento, a gente tinha muitas discussões, e todas as vezes que a gente tinha alguma discussão, ou que eu falava alguma coisa que não estava de acordo com a palavra para o meu casamento ou para o meu marido, sabe, debaixo da tempestade, do momento que eu estava muito, né, fora mesmo daquilo que a palavra nos chama para estar, que é desfrutar da paz que excede todo entendimento. Todas as vezes que nós entrávamos em discussão, ah, vinha alguma enfermidade sobre Daniel Lucas, que era o meu primeiro filho. E às vezes a gente está enfrentando coisas, queridos, nós não estamos reparando, nós não estamos colocando a devida atenção, porque vinha uma coisa do nada em cima de Daniel. E aí depois a gente viu que não era do nada. Nós estávamos abrindo uma brecha. E aí eu quero falar também para vocês, no meu caso, né, vinha sobre o meu filho. Em muitos casos estão vindo sobre vida financeira, sobre pessoas que estavam andando tão bem, corris tão bem, como fala lá em Gálatas, né? Quem te fez? Quem te fez desviar? Sabe, às vezes uma pessoa lança uma palavra para as nossas vidas e aquele pensamento vai para a cama com a gente. E aí a gente fica sem dormir, a gente entra no nível de ansiedade, nós temos o nosso dia e às vezes as nossas horas perdidas pensando naquilo. Sabe, queridas, nós estamos recebendo uma palavra aqui toda segunda-feira, mas você não deve ficar com a palavra só na segunda. Só nesse horário. Essa palavra ela tem vindo para trazer um vigor para você, uma motivação para você entender o cuidado de Deus com a sua vida. Que Ele está separando um tempo com alguém disponível para poder lançar uma palavra sobre a sua vida. E você será alcançada no início da semana, para que você lembre dessa palavra toda hora. Sabe, se alguém está lançando palavras contra você, sabe, não entre nessa cilada, nessa armadilha. Se seu cônjuge, se alguém, algum colega de trabalho, alguém, queridos, levantou-se contra você, a Bíblia diz que nós temos um justo juiz. E aí, a Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 8, no verso 1. Portanto, agora já não há condenação para aquelas que estão em Cristo Jesus. Sabe, pare de carregar condenação, que Deus já falou que você não tem que carregar mais. Pare de carregar pesos de coisas que você não conseguiu resolver ou que você não foi chamado para resolver. Sabe, se você errou lá atrás e se você já se arrependeu, a Bíblia já diz, não há condenação sobre você. Sabe, larga esse jugo, larga esse fardo. Para de viver uma vida de ansiedade, uma vida onde, sabe, a ansiedade vai tomar conta e você vai ser recebida pelo medo e não pela paz que excede todo entendimento. E o medo vai fazer você atrasar os planos de Deus. E eu quero te dizer, se você está nessa arena do medo, eu declaro você saindo hoje desse lugar. Se você está numa arena que está atrasando os projetos de Deus para a sua vida, eu declaro você se levantando, se colocando de pé, lutando como uma guerreira, como Deus te chamou. Sabe, e a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados. São contra esses espíritos tenebrosos, queridos, que estão diante de nós, que estão ao nosso derredor, querendo realmente nos paralisar. Porque quando nós estamos cansadas e sobrecarregadas, nós paralisamos. Nós paralisamos. Porque alguém cansado e sobrecarregado não consegue correr com a carreira proposta. E Deus nos chama para correr uma carreira. Ninguém corre de qualquer jeito. Para correr, existe uma preparação e você está sendo preparada.
Talvez essa semana você receba de Deus uma instrução que vai acelerar os seus planos, que vai acelerar aquilo que talvez um dia você, por causa de uma acusação, por causa, sabe, de você ficar se condenando, porque eu errei lá atrás, você errou lá atrás. Mas Deus está te dizendo, ei, não há mais condenação sobre você. Eu já te perdoei, eu já liberei. O que Ele quer é que você entenda que Ele está caminhando com você e que ninguém vai te tacar pedra. E se tacar, não vai te acertar, porque você vai se blindar pelo poder de Deus. Você vai se blindar por esse amor que nos cobre todos os dias. Todos os dias. Sabe, queridas, no verso 34, no verso 33 diz assim: quem fará alguma acusação contra as escolhidas do Senhor? Sabe, tem gente que tenta fazer acusação contra a sua vida, mas deixa eu te falar, você é uma escolhida do Senhor. Quando você começar a colocar os projetos de Deus, né, diante das pessoas, as pessoas vão querer te acusar. Vão querer dizer que você não é capaz porque você errou lá atrás, ou porque você errou ontem, ou porque você se posicionou de forma errada. Sabe, queridos, há uma chance todos os dias de agirmos diferente diante do Senhor. Sabe, há uma chance todos os dias de nos arrependermos das nossas posições erradas, sabe, das nossas palavras erradas que nós lançamos, e às vezes lançamos mesmo. Mas, sabe, há tempo para todo arrependimento, há tempo para todas as coisas, sabe? E a Bíblia nos instrui, há tempo de plantar, mas também há tempo de colher. Então, plante coisas a partir de hoje que você queira colher. Sabe, o diabo, ele vai colocar palavras na sua boca, mas é você que vai lançar. Se você, ó, decidir fechar a boca, você não vai deixar ele escutar aquilo que ele está tentando colocar através da sua mente. É por isso que a Bíblia nos alerta que palavras de vida, né, está na nossa língua. Palavras de vida, né? Então nós precisamos entender que nenhuma condenação, nenhuma acusação poderá, sabe, permanecer sobre a vida de uma escolhida do Senhor. E você é uma mulher escolhida. Tenha você seus defeitos, tenha você as suas qualidades, mas você é uma escolhida. E não coloque Deus numa caixinha a ponto de você achar que ele não pode resolver o que você tem para resolver. Sabe, não limite Deus nas suas condições. E aí, no verso 34, ele fala assim, no verso 33, é Deus quem as justifica. Então, a nossa justificação vai vir através de Deus. Queridos, já passei situações de pessoas virem me aconselhar, falar assim, não, mas você tem que falar. Você tem que falar. Queridas, eu tenho buscado ao Senhor antes de falar as coisas. Porque todas as vezes, às vezes eu era tão impulsiva, e eu posso te dizer que essa é uma característica que o diabo, né, ele me acusava em todo o tempo. Isso é coisa ruim, não. Se eu usar para Deus, vai ser coisa boa. Vai ser ruim se eu usar diante de uma pressão do diabo. Mas se eu falar o que eu tenho que falar, falando através da boca de Deus, deixando Deus falar, queridos, vai ser uma ferramenta que vai acabar com a bagunça do diabo. Na minha vida e na vida de muitas pessoas. Então, não deixe o diabo te condenar, às vezes com uma qualidade que Deus te deu, e você está deixando de usar, porque um dia você usou errado. Porque um dia alguém te condenou. Porque um dia alguém falou, que você fala demais. Não, então fale de forma moderada. Fale o que a palavra diz. Fala demais, mas fale o que a palavra diz. Você vai ver como você vai destruir pela manhã, quando você acordar. Se você disser o que a palavra diz, você vai começar a acordar destruindo os planos de Satanás. Ele pode até tentar armar uma situação para o seu dia, queridos, mas dependendo de como você acorda, tem dia que a gente acorda mais intrépida, não é? Tem dia que, olha, hoje eu acordei e eu falei, eu não vou ficar com esses sintomas. Sabe? Porque ontem eu fiquei em casa, porque hoje eu tenho que dar uma aula à noite, eu tenho as minhas responsabilidades. Eu tenho um povo, uma sala de aula esperando por mim. Mas eu falei, Satanás, você não tem a minha boca.
Eu vou declarar que eu ando em saúde divina, e é assim. Queridos, eu me mediquei, eu fiz a parte natural. Eu fiz a parte sobrenatural. Eu estou aqui falando para vocês. O meu corpo pode estar sentindo, mas a minha boca está declarando o que a palavra diz. E eu tenho certeza que ela pode alcançar muitas pessoas hoje. E eu, se eu fosse me permitir, eu ficaria paralisada. Ia falar, hoje não vai ter, minha garganta tá assim, isso, tá assado. Mas, queridas, e tudo isso já caiu por terra quando eu levantei, sabe? E aí, a Bíblia fala que a gente não deve andar debaixo de condenação, porque nada pode nos separar do amor de Cristo. Sabe? Nenhuma tribulação, angústia, perseguição, fome, ou seja, falta, nudez, perigo ou espada, aquelas coisas que estão diante de nós. Porque a Bíblia diz lá no verso 37, que diante de todas essas coisas, né? Em todas essas coisas nós somos mais que vencedoras por meio daquele que nos amou. Ele nos amou, queridas. Ele nos fez justas. Ele nos colocou numa condição de justas. E nós não poderemos viver uma vida de qualquer jeito, pensando qualquer coisa. Sabe? Eu tenho que pensar o que Deus pensa ao meu respeito. Eu tenho que estar convicta, né, de que Ele anda me perdoando e assim eu vou andar perdoando as pessoas, né? Então, quando a gente fala sobre essa questão, né, de andarmos conforme a palavra, lá em Romanos, né, no capítulo 8 no verso 14, diz assim: porque todas as que são guiadas pelo Espírito de Deus são filhas de Deus. Mas no verso 13 ele diz: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então, assim, nós estamos numa condição de justificadas por Deus. Então, no verso 15 ele diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que torna filhas, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhas de Deus. Então, se nós somos filhas, então nós somos herdeiras. Somos aquelas, queridas, que vamos receber o melhor de Deus, o melhor que Ele constituiu para mim e para você aqui nessa terra. Então, o próprio apóstolo Paulo, que ele fala que ele não considera que os sofrimentos que nós estamos passando aqui nessa terra, as situações adversas, sabe, as lutas, elas não são comparadas à glória do que está por vir, sabe, do que Deus tem para nos apresentar. Mas você está com esse olhar pronto para ver o que Deus tem para te apresentar, sabe? E então nós sabemos que a própria palavra fala que Deus age em todas as coisas. Age. Então, enquanto eu e você estamos aqui estudando a palavra, Deus está agindo em todas as coisas, para o bem daquelas que foram chamadas segundo o seu propósito. Eu sei que você foi chamada, eu sei que eu fui chamada. Então, enquanto nós estamos aqui falando da palavra, Deus está agindo. Mas quando nós estamos orando, Deus está agindo. Quando nós estamos trabalhando, Deus está agindo. Então, Deus não para. Lembre-se bem, Deus não para. E Ele não quer que você pare. No sentido de ter o seu pensamento conectado com as coisas do alto. De você se permitir ser moldado, sabe? Ser aquele vaso na mão do oleiro. Onde Deus vai te moldar conforme Ele quer. E você vai ser um vaso de honra e não um vaso de desonra. Sabe, você não vai ser um tecido que vai ser algo que vai desonrar o nome de Deus, mas você vai ser bênção para a tua igreja, você vai ser bênção para as irmãs da sua igreja, você vai amar ficar na igreja, você não vai julgar as pessoas que estão na igreja, porque elas estão sendo aperfeiçoadas como você. Queridas, muitas pessoas estão fora da igreja hoje, porque não se permitiram ser moldadas, porque se envolveram, sabe, com coisas tão pequenas. Sabe, eu já tive aborrecimentos que se eu fosse olhar a igreja em si, eu ia falar assim, eu não quero mais ir para a igreja.
Mas, queridos, eu tenho prazer de ir para a igreja, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho colocado a minha força. Eu sei quem me chamou para um propósito. Então eu me alegro porque eu vou à casa do Senhor. Eis que me disseram que alegrei-me quando disseram, né? Então, assim, você que ainda não congrega, você precisa ter um lugar para você congregar. Esse encontro aqui é uma conexão da palavra de Deus, mas Deus quer mais, Ele tem mais para você. Ele tem mais para você e Ele quer mais de você. Sabe, não pense que o tempo que você está depositando aqui é um tempo perdido. Sabe, tempo com a palavra de Deus nunca será tempo perdido. Então, coloque em primeiro lugar, né, essa vontade. Peça a Deus essa ajuda para você viver essa paz, para que esses bloqueios negativos, esses pensamentos que não vêm da parte dele, sejam bloqueados pelo poder que há em você. Porque esse poder vai operar em você. Esse poder vai operar em você essa semana. Eu declaro em nome de Jesus, pessoas, mulheres chegando e você pensando, Senhor, eu não tenho condições de agir, ajudar essa pessoa. E na hora você vai lembrar sobre pensamento e você vai lembrar, eu tenho o poder de Deus habitando em mim. Eu não vou pensar o que Satanás quer que eu pense, que eu não tenho condições de ajudar alguém, porque eu sou filha, eu sou herdeira, eu recebi o que o Pai me deu, e Ele me deu poder para operar nessa terra. Queridas, eu declaro pessoas chegando para você essa semana. Eu declaro você não somente indo para poder receber, mas pessoas chegando a você, para você ver o poder de Deus se manifestando. E você vê que Ele pode te usar até na sua fraqueza, até no dia que você acha que você não tem força para poder fazer as coisas. Eu declaro sim, você sendo fortalecida no Senhor e na força do seu poder. E você sendo uma ferramenta usada nas mãos do Senhor todos os dias da sua vida. Em um nome de Jesus. Quem crê pode dizer amém.